Bora lá, Iagão, o que você manda hoje? Cara, hoje é mais um daqueles comentando comentários que já só uma pergunta aqui, acho que já vai render 2 vídeos talvez. Não dois, porque você tá usando essa câmera aqui que eu tenho que ficar cortando a cada 14 minutos, né? Então, não se Ai, empolga. tem que... Eu vou botar 10 minutos pra despertar aqui, vai. Vamos lá. A Isabel Melo comentou no YouTube, no vídeo O que ninguém te conta sobre o seu TGI, ou TCC. Paulo, fala sobre seu intercâmbio na França. Outra sugestão seria para você falar sobre suas experiências e estágios e como foi no início e decorrer do seu curso. Então, dentro daquele vídeo lá, seria uma continuação, né? É verdade. Uma explanação um pouco maior e também depois como é que foi seus estágios, o início da sua carreira, que eu acho que a gente nunca falou aqui. Não. Puxa vida, hein? Então tá Só bom. vai. Nossa. Paulo Flix. Trigo Flix. Mais um de meia hora aí pra vocês, galera. Pra quem reclama que os vídeos são curtos. Muito bem, muito bem. Conta tudo? Tá liberado, dentro da sua minutagem aí. Então tá bom. Pessoal, pô, que bacana. Quem que fez a pergunta? A Isabel Melo. Isabel. Muito bom. Meu, é o seguinte, Bom, eu fiz, né, curso de arquitetura na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos. E lá sempre existiu um programa de intercâmbio muito ativo com a USP e algumas faculdades da França. E aí, eu ingressei na faculdade em 2003 e saí em 2008, né? Eu me formei em 6 anos porque eu fiz um ano de intercâmbio em que o último ano da faculdade eu cursei arquitetura na Universidade Nacional de Arquitetura de Paris-Belleville. E foi algo não planejado, né? Eu me lembro muito bem. Eu estava no 5º ano de arquitetura, no último ano, primeiro semestre do último ano de arquitetura. Isso foi 2007, o ano que eu deveria ter me formado. E aí eu estava conversando com o meu melhor amigo, que é o Rafael Cardoso. E aí, da minha turma de arquitetura. E aí, né, a gente estava retomando as aulas em março. E aí ele falou, pô, eu falei, e aí, vamos hoje à tarde, né, se encontrar, tal, para fazer alguma coisa? E ele, não, hoje eu não posso porque eu tenho reunião do intercâmbio. Eu falei, que intercâmbio? Ele falou, não, intercâmbio. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vou fazer intercâmbio. Eu falei, né, tipo, a gente era amigo e nunca tinha conversado sobre isso. Aí ele falou, eu vou fazer intercâmbio em Grenoble, na França. Eu falei, cara, como assim? Como é que é esse negócio de intercâmbio? Ele falou, você tem que se inscrever num programa, tal. E aí você pega e é aprovado, né, ou não. E daí você tem a oportunidade de estudar fora, um ano. Eu falei, caramba, eu me senti traído, assim, porque meu melhor amigo não tinha falado que ele estava participando da seleção. E aí eu falei, bom, como é que funciona? Ele falou, tem que conversar com a professora Ania, a Ania Pratic, que era a nossa professora de informática, é uma alemã. E aí eu fui atrás dela, falei, oi Ania, né, eu quero ver como é que funciona o lance do intercâmbio e tal. Dela, Paulo, beleza, né? A gente tava em março, tá, pessoal? Março de 2007. Aí ela falou, beleza, né? No mês de novembro você me procura e você ingressa no processo seletivo. Falei, não, em novembro eu já me formei, eu termino a faculdade esse ano. Ela falou, não, então não vai dar. Eu falei, não, mas se eu não fizer intercâmbio agora, como aluno, não dá para fazer depois, né? Porque você perde as oportunidades de estar dentro de uma universidade. E aí ela falou, Paulo, sinto muito, mas esse ano não dá mais, né? Você perdeu o processo seletivo, tem uma única possibilidade, que é para Paris. Eu falei, nossa, por que não, né? E qual o problema de Paris? Aí ela disse, bom, você não tem bolsa, você não tem alojamento estudantil
e você não tem contato com ninguém lá. E daí ela falou, então, tipo, não é o melhor lugar para alguém ir. Paris é muito caro e é muito difícil de arrumar alojamento. Daí eu falei, não importa. Daí eu falei, eu consigo? Ela falou, eu preciso analisar seu currículo, seu histórico escolar, e se você passar, a única opção é Paris. Daí eu falei, beleza, não vejo nenhum problema em estudar e morar em Paris. Mas os problemas eram esses, de não ter nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio e ninguém lá para te orientar. Mas aí eu meti a cara, né? Eles me aprovaram no processo seletivo e aí eu nunca tinha viajado para fora do país. Foi minha primeira viagem internacional, sozinho para a França. E foi uma experiência incrível, sem dúvida, o ano mais intenso da minha vida, porque a velocidade que eu tive que aprender a língua, os costumes, uma outra maneira de ver arquitetura e aprender a me virar sozinho, totalmente sem ninguém lá. Esse meu amigo ia para Grenoble, não ia para Paris. E lá em Paris tinha uma colega da minha turma, que é a Larissa Reolon. Ela estava morando lá, ela tinha alojamento lá. Eu morei 15 dias com ela até eu me arrumar um lugar para ficar com um grupo de italianos, né, que eram lá da faculdade. Era um italiano que estudava na mesma faculdade e duas meninas, uma fotógrafa e uma que fazia filosofia na Sorbonne. E aí, isso é só a introdução. Mas o que eu tenho para compartilhar é assim, imagina você nunca ter morado fora do país, nunca ter viajado para fora do país e aí conseguir se virar sozinho, óbvio, com o respaldo da minha família, né? A minha mãe e minha avó me ajudavam a me manter lá, dando dinheiro. E aí tem uma coisa que foi fundamental, que eu gostaria de compartilhar aqui, que é o seguinte, eu cheguei lá no dia 26 de agosto de 2007 e aí eu não falava francês e aí eu me fiz uma autocobrança, que era a seguinte, eu falei, em 3 meses eu quero estar falando francês e eu vou estar empregado aqui. E eu não estarei empregado em algo que não seja da minha área. Bom, chegou o mês de novembro, eu estudava 3 capítulos por dia de francês sozinho, tinha 2 horas de aula presencial todos os dias, e em novembro eu estava falando francês e eu fui o primeiro aluno dos intercambistas de um grupo de 153 alunos que consegui estágio no mês de novembro de 2007. Os demais alunos foram conseguir estágio a partir de fevereiro de 2008 e aí eu vou contar para vocês como é que eu arrumei esse estágio. Bom, é o seguinte, pessoal, é uma coisa, eu recomendo que vocês não façam o que eu fiz, tá? Mas é que deu certo. Como é que eu arrumei estágio? Na faculdade, eles fixavam cartazes no mural com as vagas de estágio. E aí era uma folha sulfite e na pontinha da folha sulfite eles cortavam o número de telefone com uma rebarbinha. Então você imagina a folha sulfite e lá na ponta ele recorta só a pontinha e tem vários números de telefone, o mesmo telefone repetido, sei lá, 20 vezes, para que cada aluno destacasse um telefone, né, um pedacinho de papel e ligasse para o estágio para pleitear aquela vaga. O que eu fiz, Iago? Pegou o telefone e ligou. Eu peguei a folha inteira. Nossa. E eu arranquei do mural com todos os papeizinhos para ninguém mais ligar para aquele escritório. Então, eu não tive concorrência. Eu não dei chance pra ninguém. Bom, ainda bem que você falou pra ninguém fazer isso. Não façam isso, pessoal. Aí, cara, eu liguei, quer dizer, eu mandei e-mail e aí eu me lembro quando o cara me ligou.
E aí foi a primeira vez que eu atendi um telefone falando francês, né? Você imagina o desespero. E aí ele, ô Paulo, não sei o que tal, né, eu gostaria de te entrevistar, e aí vem no seguinte endereço. E eu não entendia o que ele estava falando, porque, pô, eu estava começando a falar a língua, e aí eu falei assim, olha, a ligação tá ruim, você poderia me mandar por SMS o endereço? E aí foi minha salvação, ele mandou, eu fiz a entrevista, eu fui o primeiro estagiário do Nicolas Bual, que foi um cara incrível, com quem eu tenho amizade até hoje, e lá se vão 13 anos, e ele foi um cara que eu escolhi trabalhar, porque 20 dias depois dessa entrevista de estágio, eu fui convocado para outra reunião de uma outra vaga que eu tinha pleiteado também, que era na construtora 20. A construtora 20 é uma das maiores construtoras do mundo, e aí estava fazendo uma série de obras lá na França, e eles pagavam um SMIC, que é um salário mínimo francês, na época dava 1.300 euros. E o Nicolas me pagaria 360 euros por mês para o estágio. E aí quando eu fui fazer a entrevista da 20, o cara falou, olha, você vai trabalhar aqui de fiscal de obra. E eu já tinha sido fiscal de obra no meu estágio do Cotil, que é o Colégio Técnico da Unicamp, aqui em Limeira. E aí eu falei, puxa vida, mas fiscal de obra, né? Eu não vou aprender tanta coisa da arquitetura. E aí a condição deles era, você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, você não vai poder fazer faculdade. E eu estava lá como aluno intercambista, eu tinha que fazer faculdade. Mas eu poderia, porque era um ano extra, era o 6º ano da minha faculdade. Então eu poderia abdicar da faculdade para só trabalhar e ganhar um salário ótimo de 1.300 euros. E aí eu me lembro que eu parei, refleti e decidi por trabalhar com o Nicolas, porque ia ser só eu e ele, eu estava sendo o primeiro estagiário dele e trabalhando com ele eu teria a oportunidade de ingressar por todas as áreas da arquitetura. Ele fazia construção, fiscalização de obra, projeto, visita técnica, e foi a decisão mais acertada que eu pude ter naquela época, que era não focar no salário, mas focar no aprendizado, né? De fato, eu sabia que eu iria aprender muito mais com o Nicolas, que era um escritório de uma pessoa, do que com uma mega construtora. E aí essa decisão, que bom que eu tomei por trabalhar com ele, porque até hoje a gente é amigo. Eu voltei 3 outras vezes para visitá-lo lá em Paris, e é um cara que hoje eu tenho como alguém da minha família, né? Então, assim, o recado que eu poderia deixar de uma forma, tentando não ser tão romântico, é que quando a gente tem oportunidades na vida, na nossa área de trabalho, sempre bota na balança, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente está começando a carreira ou quando a gente ainda é estudante, né? Bota na balança se você vai aprender com aquilo e se naquele momento o dinheiro vale mais do que o aprendizado. E é claro que não, né? Então eu optei por criar uma relação de amizade e por aprender em detrimento de um salário 4 vezes maior, né? 3, 6, 9, 12, 4 vezes maior. Então, que bom que naquela época eu consegui tomar essa decisão, porque hoje a gente ainda é amigo, e as coisas que eu aprendi nesse estágio, depois a gente pode fazer outros vídeos como esse, falando detalhadamente a respeito de técnica construtiva e tudo mais. Então, se vocês têm interesse em saber um pouco mais detalhes, como é que foi essa época, escreve aqui também nos comentários, inclusive a Isabel, né? Se você quer mais detalhes sobre isso, que vai ser um prazer contar, compartilhar com vocês. É um assunto que eu gosto muito de falar. Bom, agora por entretenimento do público do seu canal, aquela parte que eu coloco você em saia justa, vamos fazer a prova de fogo. Se você aprendeu mesmo francês tão rápido, pede pra galera se inscrever, finaliza o vídeo em francês, então. Vamos ver. Uma coisa é aprender rápido, outra coisa é lembrar 13 anos depois, né? Vai, cara. Confio em você. Pra se inscrever? Bon, je vous attends pour vous abonner ici dans ma chaîne YouTube. Salut!
Aí sim.